Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Está escrito na lei. Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste certamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou aos donos da pensão, recomendando: Toma cuidado dele, toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós estamos felizes porque nós nos unimos ao Rio Grande do Norte, aqui no Brasil, e nós celebramos o dia do martírio desses grandes santos: Santo André de Soveral, Ambrósio Francisco, presbíteros e seus companheiros. Foram martirizados aqui nas terras brasileiras. No dia 16 de julho de 1646, os holandeses ocupavam o nordeste do Brasil e chegaram a Cunhaú, no Rio Grande do Norte, onde residiam vários colonos ao redor do engenho, ocupados no plantio de cana-de-açúcar. Era um domingo, na hora da missa. 69 pessoas se reuniram na capela de Nossa Senhora das Candeias. A capela foi cercada e invadida por soldados e índios que trucidaram a todos que aí estavam, inclusive o pároco. Padre André de Soveral, que celebrava a missa, não opuseram resistência aos agressores e entregaram piedosamente suas almas ao Criador. Vejam como foi que aconteceu. Estava ali aquelas 69 pessoas, junto com o Padre André, participando da missa. Imediatamente eles rodearam o local onde a missa estava sendo celebrada e, sem colocar nenhuma resistência, aqueles cristãos
se deixaram morrer piedosamente. Eu fico imaginando que Santo André, ele estava celebrando a missa, e como a missa, ela não pode parar, porque uma vez iniciada, a Santa Missa não pode parar, ela tem que prosseguir. E Santo André, vendo aqueles homens entrando, ele continuou celebrando a missa. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. E aqueles homens se aproximando dele e matando eles e os outros. E aí vem um outro grupo, no dia 3 de outubro, um grupo também de cristãos foram levados para as margens do rio Uruaçu. E ali os índios aguardavam, e soldados holandeses armados, eram cerca de 80 pessoas que estavam ali. E os holandeses da religião calvinista, que são os calvinistas, mataram também esses católicos. Eles foram enviados simplesmente para tentar converter, ou seja, levar os católicos a se tornarem calvinistas. Mas os católicos continuaram sendo firmes. Não abandonaram a fé. E eles foram também trucidados, foram mortos. E entre eles estava o Mateus Moreira, que ao lhe ser arrancado o coração pelas costas, morreu exclamando: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Dá para entender, meus irmãos, que situação? O coração dele foi arrancado pelas costas. E ali ele morreu exclamando: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, da fidelidade até a morte. Como eu sempre falo para vocês, quando nós comemoramos o martírio de algum santo, e aqui foram muitos, foram 80, foram 69, foi muitos que morreram em momentos diferentes. Mas a igreja comemora no dia de hoje esses mártires. Eles foram fiéis. Está vendo? Uma fé católica sólida. Não era uma fé assim, eu sou católico. Não, uma fé sólida. Eles tinham convicção da fé que eles professavam. Creio na Igreja Católica. Creio em Jesus Cristo. Eu creio no Pai. Eu creio no Espírito Santo. Creio na Eucaristia. Creio na vida eterna. É assim. Eles não se deixaram abalar. Eles foram fiéis até a morte. Estão vendo, meus irmãos, nesses tempos difíceis que nós estamos? Não é o oba-oba da fé. Não, não é o oba-oba. Eram pessoas que compreenderam o sentido da vida eterna. Eles entenderam com a mente e o coração. Não é uma questão emotiva. A nossa fé, meus irmãos, não é uma emoção. Diante de uma música, diante de um grupo que está ali, aí está todo mundo rezando, aí todo mundo fica emotivo, eu creio. Não, a fé, ela passa pela nossa inteligência. Eu creio em Deus. Eu creio. Isso é meditado, é pensado. E depois de ser pensado e meditado, isso fica no coração ao ponto de que ninguém mais consegue tirar.
como aconteceu aqui com esses calvinistas, esses pastores protestantes vieram ali para tentar mudar a fé daqueles católicos que estavam ali em Uruaçu, no Rio Uruaçu, né? E eles foram fiéis à mesma coisa quando os índios, junto com os soldados, quando estava ali São o Padre André, claro que depois se tornou santo, o Padre André de Soveral celebrava a missa, ele sabia o que ele estava celebrando. E as pessoas sabiam o que estava acontecendo. Era o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles participaram, eles sabiam o que estava se celebrando, ao ponto de não se deixarem levar. Eles poderiam sair correndo, eles poderiam resistir, começar a brigar. Não, a coisa foi acontecendo e eles se abriram à graça de Deus e sem nenhuma resistência foram mortos. Imagina o Padre André ou Santo André de Soveral, ele ali, na hora da celebração da Eucaristia, se imolando, se entregando junto com nosso Senhor, proclamando a fé. Hoje no Evangelho, nós vemos essa pergunta que esse mestre da lei fez para Jesus: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? O que eu devo fazer? Aí Jesus fala os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola e fala ali daquele homem que estava deitado no chão depois de um assalto que havia ocorrido, e era um judeu. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Aí ali fala que passou os levitas, os sacerdotes, não fizeram nada, deixaram o homem caído. Mas um samaritano, que havia uma intriga entre os judeus e samaritanos, naquele momento ele esquece de tudo e vai lá e ajuda aquele homem. E quem foi que usou de misericórdia? Claro, o samaritano. Poderia até também deixar lá aquele homem caído, mas ele foi e ajudou. Quem foi que usou de misericórdia? Aquele. Então vai você e faz o mesmo, Jesus. Para ganhar o céu, nós temos que usar de misericórdia e devemos fazer o bem por amor a Deus e em Deus. Então vejam, meus irmãos, Santo André de Soveral, junto com aquele grupo, eles ganharam a vida eterna professando a fé e foram martirizados. Jesus nos ensina, né, com esta parábola, que nós devemos usar de misericórdia, devemos fazer o bem ao outro, não devemos ficar guardando ranços de problemas que nós temos com o irmão. Ele já tinha falado que nós devemos perdoar 7 vezes, 70 vezes 7 vezes e aí por diante, simbolizando, mostrando que nós devemos perdoar sempre. Mas a pergunta é essa: que eu devo fazer
para ganhar a vida eterna? Você já parou para fazer essa pergunta? Uns são martirizados, outros ganharam a vida eterna pregando o Evangelho, outros ganharam a vida eterna dando o perdão, outros ganharam a vida eterna regularizando a sua vida, que estava totalmente errada, outros ganharam a vida eterna se batizando porque não eram batizados, outros ganharam a vida eterna dentro do mosteiro, como nós vimos Santa Teresinha. Outros ganharam a vida eterna vivendo a fidelidade no casamento até a morte. Outros ganharam a vida eterna cuidando de crianças. Outros ganharam a vida eterna numa vida de oração, de penitência constante. Outros ganharam a vida eterna cuidando de pessoas que dependiam de drogas, dependentes químicos. Outros ganharam a vida eterna tendendo confissões, aqui referente aos padres. Outros ganharam a vida eterna, como eu falei antes, numa vida de penitência constante. Eu pergunto, que Deus tem dito para você, para que você possa ganhar a vida eterna? Claro, meus irmãos, a primeira coisa é crer em Deus, é amá-lo de todo o coração e servi-lo. E voltar-se para o irmão e viver uma vida boa, bem com os irmãos. Mas eu te pergunto, neste dia em que nós vimos esses mártires ganhando a vida eterna professando a fé, o que Deus tem pedido para você, para que você possa ganhar a vida eterna. E a vida eterna, meus irmãos, é com Ele, é viver a vida divina, a vida eterna com Deus. O que você tem feito? Você tem brincado? Quanto tempo de vida resta para você ainda? E para mim também. Eu não posso mais brincar. Eu preciso conquistar a vida eterna. Lembremos de São Paulo falando para Timóteo: conquista a vida eterna. É tempo, meus irmãos. O tempo é para isso. Nós estamos nesse mundo para conquistar a vida eterna. Nós estamos nesse mundo para amar a Deus, servir a Deus e conquistar a vida eterna. Aqui eu não estou falando que servir a Deus significa você ter que entrar no seminário, ter que entrar no convento, ter alguma coisa lá na igreja. Não. É ser de Deus. É amar a Deus, sim, com todo o coração. É amar o próximo. Quantos que ganharam a vida eterna cuidando dos seus pais na velhice? E quantos pais ganharam a vida eterna cuidando dos seus filhos? Como nós iremos conquistar a vida eterna? Foi esse questionamento que Santa Teresinha fez, nós vimos esses dias. Ela viu, ela disse que na igreja ela deveria ser o amor. E a partir daquele momento ela ia fazer tudo por amor, tudo, das mínimas coisas às grandes coisas. Aí ela fala, né? Teve gente que conquistou a vida eterna fazendo grandes milagres, grandes coisas, como os mártires. Mas ela disse: não, eu vou ganhar a vida eterna aqui no mosteiro, fazendo o bem, fazendo as pequenas coisas. E foi assim que ela conquistou a vida eterna.
Tanto que quando perguntaram o que é que tinha de extraordinário na vida de Santa Teresinha, eles disseram que não tinham visto nada de extraordinário. Então, vamos conquistar a vida eterna. Será que esse vício que você tem, não é ele, e é ele que está te impedindo de ganhar a vida eterna? Não está na hora de deixar esse vício? Não está na hora de cooperar? Não é hora de cooperar com a graça de Deus e parar de ficar falando essas desculpas? Ah, eu sou fraco, e nunca que muda de vida? Será que você, mãe, que praticou aquele aborto e não se confessou ainda? Abra um parêntese, não é você que confessou. Feche o parêntese. Você que não confessou. Você sabia que isso é empecilho para você ganhar a vida eterna? E está na hora de você buscar um sacerdote e confessar para você ganhar a vida eterna. Você aí que é casado, está manchando o leito conjugal? Está na hora de você ganhar a vida eterna e parar de manchar o leito conjugal? Inventando coisas que não deveria inventar? Vamos conquistar a vida eterna. Não dá mais para brincar. Precisamos ser fiéis a Deus. Nossa Senhora disse, uma das formas de conquistar a vida eterna era fazendo penitência. Vamos fazer penitência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima.